reivindicações de bairros da periferia da cidade, que durante a campanha de 76 tinham ouvido do Chico Amaral promessas de coisas que iam ser feitas no bairro. Quer dizer, isso é ditadura militar plena, e a sequência de 78 em diante que acontece tinha começado em 76, 77 um processo de reivindicação contra a carestia, que era um movimento contra a carestia que juntou periferia de São Paulo, das grandes cidades, e aqui em Campinas teve uma presença. Esse movimento aqui em Campinas, ele de certa maneira serviu para articular lideranças da cidade que não tinham vínculo com o esquema de cabo eleitoral que as entidades de bairro normalmente desempenhavam, que elas eram vinculadas a interesses de vereadores ou de grupos políticos dos partidos conservadores, e se organizavam numa entidade chamada Conselho das Sociedades de Amigos do Bairro, que eram as CONSABs. E esse movimento surge ao arrepio das CONSABs, porque as CONSABs iam para a prefeitura e faziam o jogo do toma lá da cá através dos seus vereadores. Esse movimento ele começa de maneira independente da estrutura política da cidade, e aí ele começa a acumular pautas que os diferentes bairros da cidade tinham como demanda, principalmente da periferia profunda. E eles começam a fazer encaminhamentos em conjunto para a prefeitura e não ter atendido essas demandas. E aí, em 79, acontece uma primeira grande manifestação, em março de 79, que junta umas 2, 3 mil pessoas na prefeitura no final da tarde, e eles exigem que o prefeito desça para recebê-los e o prefeito não desce. Então eles protocolam um documento, um campo de reivindicações, todos os bairros. E a partir daí, então, 30 dias de prazo, eles estariam 30 dias depois para ouvir a resposta do prefeito. E 30 dias depois eles estavam lá. E aí, ao longo de 79, eles criam uma dinâmica de manifestações que obriga a prefeitura a fazer interrupção do movimento. Então, é desse movimento que nós vamos estar falando. Quem que era o prefeito da época? Chico Amaral. Chico Amaral era um deputado que era da esquerda do MDB, era tido como um deputado autêntico, ele tinha sido advogado do sindicato dos ferroviários aqui em Campinas. E então ele tinha um histórico e ele tinha sido eleito enfrentando o grupo do Orestes Quercia dentro do MDB, e tinha ganho a eleição. Então ele vinha de uma configuração de esquerda na campanha dele. E quando ele assume, ele monta um secretariado de centro, não era nem de centro-esquerda, fazendo concessões para os grupos ligados à Arena, que era o partido de sustentação da ditadura. Então, esse movimento ele cria um espaço de contraposição política, organizando na forma de uma assessoria de intelectuais, organizando um embate político com a gestão pública da cidade.
Então, dentro dessa assessoria tinha um corpo de arquitetos urbanistas, que o Toninho era a figura de mais projeção, e a Tércia foi a figura que fez o trabalho de registro acadêmico do processo de urbanização. A Tércia Ironia de Paula. Eu não lembro o nome da tese dela, mas é uma tese do pós-graduação do doutorado de História da Unicamp. Tá? Então, se vocês entram no acervo de teses da Unicamp, vocês acham isso. O Trasferetti era um seminarista na época, e muitos seminaristas participaram da assessoria do movimento, e eles contribuíam através da organização das comunidades eclesiais de base para dar sustentação ao movimento. E tinha uma assessoria de comunicações, tinha uma assessoria política que discutia as questões das composições políticas na Câmara e que fazia negociações, e tinha uma assessoria jurídica que discutiu com eles o Estatuto da Posse da Terra para resolver a questão das favelas. Então, essa assessoria do movimento se configurou como um shadow cabinet, que era a estrutura que os ingleses têm, que é a oposição, o partido de oposição na Inglaterra. Ele tem uma configuração de ministério organizada na bancada de oposição, que é para fazer o debate político com a situação dentro do parlamento inglês. Então, o que a Assembleia do Povo acabou organizando foi algo parecido com um shadow cabinet, que fazia o debate sobre todas as questões que interessavam ao movimento. Tá? Essa assessoria não era quem estabelecia o processo decisório, quer dizer, quando muito elas colocavam no horizonte uma variedade de alternativas, e o movimento fazia a escolha depois que tivesse claro para eles o que acontecia. Tá? Bom, se vocês tiverem interesse em olhar mais coisa, tem essas 3 referências. E horas de entrevistas e atividades coletivas com participantes, pessoas que participaram da Assembleia do Povo. Tá? Então, 20 minutos vai estar aí pregado. Tá? Mas, por exemplo, a assessora jurídica do movimento, foi a Maria Mazariol, que era uma procuradora do município, ela só conseguiu ser localizada e entrevistada depois do vídeo estar em processo de edição. Então, o material dela só tem lá no MIS, não tem nada aqui. Na edição que eles fizeram no vídeo, eles colocaram, porque isso foi um trabalho de encerramento de curso na Comunicações da PUC. Então, eles tinham que fazer um curta-metragem que só podia ter 20 minutos. Ele tem 20 minutos gravado. E aí, no vídeo impresso que eles fizeram, que venderam, tem um monte aí circulando pela cidade, inclusive no Minas, eles têm um arrazoado das principais entrevistas, inclusive dessa advogada, tá? Que não aparece no vídeo, mas está lá o depoimento. Eles puseram 20 minutos de vídeo e aí 1h40 de partes mais substanciais dos depoimentos para quem quisesse continuar esperando, interessado no que eles levantaram. O vídeo está aí fica aberto para as explorações de curiosidade de vocês. Publicou uns 15 exemplares, ele não era uma publicação com
constância. Ele saía quando movimentos tinham demandas, oposições sindicais, movimentos de bairro, enfim, movimento estudantil, menos porque o nosso foco eram as lutas populares. Tá? E o movimento estudantil tinha respaldo na imprensa alternativa, tal. Mas a gente às vezes colocava alguma coisa. Os favelados durante o dia são frentistas, diaristas, pedreiros e cobradores. Estão por todos os lados. À noite eles não desaparecem, não viram pó, precisam ir para algum lugar. Na roça não tinha nada, né? Só tinha que trabalhar. E como a gente chegou em Campinas, as roupas na mala e 9 filhos para a gente tratar e não sabia onde ia morar. Quando eu mudei aqui era só barraco, não tinha asfalto, a água era de poço. A minha mãe e a minha sogra iam lavar a roupa ali no bosque. Lá no elétrico tinha um pó de luz aqui. Muito bem, Juliana. Podia o cabelo, podia minha coisa. O Chico Amaral foi outro que teve 2 mandatos, de 76 a 82 e depois de 97 a 2000. E quando o Chico foi prefeito pela primeira vez, o Magalhães era o vice. E o Magalhães tensionava dentro do mandato do Chico por uma postura de maior controle dos movimentos sociais. Então, no fundo, ele tinha uma visão da urbanização da cidade que ela tinha que seguir uma lógica que não podia incorporar o processo de invasão e de terrenos públicos ou terrenos privados. Então, nos anos 70, Campinas abrigou grande parte do êxodo da população do Paraná, do oeste do Paraná e do oeste paulista, que com o processo de mecanização das culturas, primeiro a eliminação do café. Depois das geadas fortes. Nas geadas de 73 e 75. O café foi sendo substituído no Paraná e aí começaram a plantar trigo e soja e até hoje plantam trigo, soja, milho. Trigo, soja, milho. Enfim, é o samba de uma nota só paranaense. E essa população começou a vir e fundar as favelas. O processo de mecanização expulsa a população do campo para procurarem sua rota. Quer dizer, nós tivemos até 64 um processo de resistência camponesa que tinham as ligas camponesas, tinham os sindicatos rurais, mas durante a ditadura isso foi limado. Então, os trabalhadores do campo eram postos na rua, tipo, põe isso daqui para fora, e qualquer resistência
era tratado ou com jagunço, onde não tinha uma institucionalidade estabelecida, ou nos lugares onde você tinha grandes centros, então aí a polícia militar desempenhar o papel de jagunço. E Campinas recebe centenas de milhares de pessoas dessas regiões. A nossa favela aqui começa nessa época, viu, gente? E Final dos anos 70. meados dos anos 70. Não, essa aqui. Isso, meados. Não sei se é exatamente isso. Isso, Né? eu tenho A gente foto tem o daqui. segundo barraco, que é o tio do Kellington. Isso, eu tenho foto daqui em 77. Tá? E já tinha uma concentração, era uma favela. Por isso, porque eu me lembro disso, um pouquinho pro final dos O quê? anos. Essas fotos, No meu acervo pessoal. dá para trazer pra gente. Dá. Eles estavam construindo o barracão que seria a sede da associação. Que eu acho que ainda existe. Ainda existe onde? Existe uma associação, não sei se é o mesmo Acho que barracão. era no terreno aqui, porque era uma favela linda, porque era no meio de um Eucaliptal. Que aliás então, teve tinham problema. árvores monumentais nos barracos. E a impressão que eu tenho é que parte desses eucaliptos sobraram aqui no Raul Pila, que são aqueles que estão lá no Isso. fundo da escola. Parte da favela era aqui no Raul Pila. No processo, por que o Magalhães que concedeu o título? Porque depois da aprovação do projeto de lei que concede o direito real de uso, era o fim do governo Chico Arnal. Então, as favelas tinham que encaminhar os seus projetos de urbanização e registrar na prefeitura para, enfim, ter a configuração de cada lote e a entrega do certificado de direito real de uso, que o conceito jurídico que organiza esse processo de ocupação foi discutido pelo movimento com juristas. Então teve aqui o Darcy Passos, que era um advogado paulistano, jurista, teve o Dalmo Dallari. O Dalmo eu sei que defendeu o uso capião urbano. E teve o Orlando Gomes, que era um jurista baiano e que defendia o Estatuto do Direito Real de Uso, que estava no nosso arcabouço legal. E do processo de discussão dentro do movimento sobre as limitações de cada um desses estatutos de concessão do direito de uso, eles optaram pelo direito real de uso. Tá? E aí foi elaborado pelo movimento um anteprojeto de lei que, assim, as demandas foram construídas, aquelas reuniões que vocês veem, tem um grupinho aqui, tem um grupinho ali, era uma dinâmica Paulo Freireana, sabe? Que o movimento incorporava nas suas práticas. Então, as associações trazem cada uma um campo de proposições. Aí você faz a grande plenária, prepara a discussão geral das grandes proposições e organiza grupos com gentes de favelas diferentes. Então eles iam encarar pessoas que eles não tinham relacionamento de proximidade. Então eles tinham que construir proposições que contemplassem as demandas de todos, sabe? Então, você tinha essa dinâmica de reuniões em grupos e depois cada grupo ia lá e fazia o seu relato na plenária. E a assessoria intervia o mínimo possível nisso. Intervia, assim, para esclarecer coisas, para quando tivesse um enfrentamento mais acirrado, gente, vamos trabalhar o campo solidário mais do que o dos confrontos. E aí isso impôs para o movimento um ritmo que, assim, quando eles quando começava a se fundar a associação em
em favelas que não tinham associação. Então eles iam para essas favelas, assim, várias lideranças, tipo a falar, ó, na nossa acontece assim, na nossa acontece assim, se não fizer associação, as pessoas que falam aqui pelo bairro não vão ter sustentação jurídica para representar todo mundo, então eles vão falar coisa da cabeça deles. Então teve todo um movimento de formalização do processo de organização, registro cartorial dessas entidades, para elas depois poderem falar em nome do coletivo e fazer os registros de cada um dos moradores perante a prefeitura para ser emitido naquela hora, nós que fizemos a medição, a associação, os próximos moradores faziam a medição, porque eles queriam depois o título de posse do lugar. Isso. Não, e que a dona Marlene fala, tinha gente que ocupava espaço de 2, 3 barracos, e aí tinha que fazer na medida. Quer dizer, o que era a medida? Era uma padronização, ó, tem 50 famílias aqui, o terreno tem uma área X, precisa de ter caminhos, calçadas, né? Como é que vai ser a distribuição? Então, eles, de certa maneira, traçavam itinerários que seriam importantes para a circulação dentro do ambiente que eles viviam, e aí os arquitetos faziam os desenhos básicos e falavam, ó, tem uma área de tanto que dá para compor 50 lotes com 90 metros quadrados cada um, ou 50, tinha favela que tinha quase 200 metros quadrados cada lote. Então, o Batata, quer dizer que 250 não é muito comum em favela? Terreno de 250 metros? Não. Porque o padrão normal, né? Seria no mínimo. Isso, o padrão urbano, porque foi uma legislação especial, porque era o reconhecimento de um processo de posse social, coletivo. Tá? Então, o intento era não se desaloja ninguém da onde mora, não se remove ninguém. Você distribui a terra que eles estão ocupando. Tá? Então tinham as menores favelas, os terrenos eram do tamanho de apartamentos, de 70, 80 metros quadrados. E em compensação tinham outras que tinham 150, 180, quase 200 metros quadrados. E aquela favela onde a Luzia fala, que é uma das primeiras a aparecer, e depois aquela senhorinha que você falou, ela parece a fulana aqui do Parque Brasília, é a favela do Parque Dom Pedro. Os terrenos lá são ótimos, eles mantiveram um campo de futebol e construíram um barracão para a sede, que é um barracão enorme, que tem quase 200 metros quadrados. E até hoje. Isso, e a associação está lá, você vai lá, a Luzia está lá, o marido dela, o Alcides, eles estão todos lá, saca? E a diretoria muda, mas eles são os patriarcas que chegam para legitimar o processo de cada diretoria, sabe? E então esse processo todo criou uma força que, assim, quando as lideranças chegavam no bairro e falavam assim, nós vamos ter manifestação na prefeitura, aí tinha cotização nas igrejas, e aquele velhinho que abraça o outro efusivo, nossa, quanto tempo, aquele cara era a principal, Leobino Francisco, ele era a principal liderança, e ele era um cara assim, ele era um pregador, ele tinha sido pastor de Assembleia de Deus, e ele disse que Deus apareceu um dia para ele e falou que era para ele deixar a Assembleia de Deus e ir para a Assembleia do Povo, sabe? E
Então ele contava essa bem mais história. perto dele. E ele tinha uma fala de pregador que usava parábolas que para nós era ininteligível. Ininteligível. Uma vez nós fizemos um debate sobre a lei da terra antes de colocar em votação, chamamos intelectuais da Unicamp e tal, e o Marco Aurélio Garcia, que foi do gabinete do Lula e da Dilma, historiador aí da Unicamp, o Marco Aurélio Garcia foi chamado ali para nós. Aí o Marco Aurélio disse que levou um texto pronto, falar sobre as demandas sociais. Aí fala o primeiro favelado, ele olhou o texto dele e falou, caramba, manteve. Fala o segundo, ele guardou o texto. Aí começou a rabiscar coisas do que eles estavam falando para tentar criar uma interlocução. Aí falou o Leobino com as metáforas e parábolas dele. O Marco Aurélio pegou as anotações dele, amassou e jogou fora. Quando chamaram para ele falar, ele levantou e fez um discurso incendiário, tipo, vocês têm que ocupar. Eu não tenho nada a contribuir, eu não entendi nem o que eles estão querendo. A prefeitura, a Câmara, um dia ele fez uma intervenção que era assim, a ponte começa a gemer. Porra, um Leobino, e aí assim, tudo metáforas bíblicas, parábolas, hipérboles, tudo figura de linguagem. É o que? A linguagem não das tinha nada igrejas. de preocupação descritiva com o que estava ocorrendo. E ficava todo mundo pregado. E o Leobino era o cara, saca? Ele era tudo inteligível, o que ele falava para o pessoal das favelas. Para nós, era uma coisa impermeável. Impermeável. É um pouquinho o grafite, né? É o grafite do. Só que oral. A gente começou a se apropriar. Então, no jornal, a gente vai pôr um editorial no Repórter da Região, que o título era A Ponte Começa a Gemer. Para tentar remontar muitas das nossas manchetes, são falas deles em reunião. Sabe? E que aí elas viram o mote do movimento, porque a fala deles ganhou um suporte de reprodução e que circulou a cidade. Nós fazíamos uma tiragem de 5, 6 mil exemplares do jornal e distribuía nas áreas onde o movimento atuava. E aí às vezes a gente entrava em barraca inteira era forrado com jornais. Os jornais estavam na parede, os vários números, na parede, pregado como se fosse papel de parede. Eu falava assim, eu não acredito num lance desse, saca? Porque estava ao alcance da leitura a hora O mural, que é o mural era nosso mural. aí, dos corredores aí. Eu também fiz isso na República Estudantil. Só que, claro, meu referencial era outro, né? Eram outros jornais, outras notícias. Então, mas agora aqui, nessa favela, a liderança daqui era do PCdoB. Era. O seu Paulo, que foi o fundador, foi o patriarca da favela, o fundador da associação. E a Assembleia do Povo apoiava o grupo do o PCdoB apoiava o grupo do Magalhães Teixeira. Dá para Então, entender um pouquinho do mistério. Eles nunca participaram da Assembleia do Povo. Só que eles foram beneficiários do processo legislativo que, enfim, auferiu o direito à terra. E aí, para eles aqui, aquilo foi Do Magalhães Teixeira. que deu. E não ficou a memória de que foi por causa do PCdoB. Esse é o mistério. Eles tinham a memória do movimento e de como tinha surgido o processo. Aqui não. Agora, a favela do Parque Brasília, aqui embaixo, onde mora a Dona Marlene,
Eu me lembro que ela falava do PCdoB, a dona Marlene, pelo Mas menos. ela participou da Assembleia do Povo. A favela dela participou da É por Assembleia isso, do porque Povo. aqui E a era favela é uma do, coisa, do Tião, é uma favela tucana, não sei se vocês já deram para perceber. o Tião Mineiro, que aparece aí, o violeiro, a favela do Tião, que era Brandina, também era da Assembleia do Povo. E a Vila Brandina, a grandona, do lado de lá, que aquele carinha de boné verde e um magrinho pequenininho que aparece no encontro dos favelados, é o seu Benigno. Eles também eram da Assembleia do Povo. Então, assim, nesse processo todo, teve uma época que a assessoria de urbanismo e habitação da Assembleia tinha umas 10 pessoas, entre arquitetos e estudantes de arquitetura, que iam para os 4 cantos da cidade, aí cada um pegava uma ou 2 áreas para compor as anotações e fazer uma plantinha básica. Então eles iam, faziam acompanhamento de medição, viam a topografia. A topografia era feita por um espião medidor de terra rural. Eles tinham um topógrafo que era assim, os arquitetos caíram de 4 quando viram. Era um palete, uma prancha em cima, uma prancha em cima e cheio de preguinho, em posição geométrica. E os preguinhos colocados com medidas certas entre um e outro. E aí o operador deu formação, que ele era um agrimensor prático, ele deu formação a um monte de gente, em cada favela teve algum que foi ter, ele pegava aquela pranchinha dele, punha no chão, mirava e falava assim, ó, daqui ali, daqui para lá, dá um ângulo reto assim, aqui dá 30 graus, aqui dá 40, o declive aqui é de tanto, enfim. Aí tinha uma matemática que a gente precisa resgatar. E o cara fazia... Eu sabia matemático que é desprezado. Estabelecia todo o campo de medição, dando as diferenças por conta das curvas de terreno, e passava para os moleques da arquitetura, ali tal, vai dar 30 metros, em vez de você esticar a sua trena e até lá, vai dar porque tem o declive, esse declive vai ter que ser compensado, então vai dar tanto. E o cara chegava e colocava isso na mesa. Então era um lance de troca de saberes. Tá? A peãozada, muitos dos favelados trabalhavam em construção civil, os arquitetos não acreditavam no domínio técnico que eles tinham, de estrutura. Até hoje, assim. Aqui então, na comunidade até hoje. E às vezes são analfabetos. Você, da intelectualidade se surpreender com um saber consolidado e deles beberem numa fonte com uma racionalidade mais estruturada. É outra racionalidade, na verdade. A fala do seu Chiquinho, nós viramos tudo arquiteto aqui. Para pensar o processo de construção e de urbanização, como é que é a casa que você quer morar? Isso é importante. E aí os caras desenharam casas, assim, com árvore, visões camponesas do que eles queriam como moradia, tá? 2 águas, parede de tijolo, uma janelinha, uma varandinha. Na tese dela tem uma coleção desses desenhos. Eu vou consultor. Porque aqui a gente fez muito esse exercício. Que escola você quer? Aliás, ano passado foi isso, né? Entre nós aqui. E como veio muita gente fora, eles perderam essa memória, porque foi até a reforma, faz 2005 que teve essa reforma aqui, foi o orçamento participativo. Eu acho que parte é esse saber acumulado anterior, porque se não fosse isso, não teria saído
a reforma dessa escola e vocês veriam uma escola toda aos pedaços, que era como ela era. Ela foi construída, ficou 40 anos sem reforma nenhuma. Aí em 2005 veio, porque em 2004 tinham decidido que era prioridade os recursos públicos fazer a reforma daqui. Aí assim, nesse processo a gente pedia para os alunos, que escola você quer? Que cidade? Eu tenho desenhos aí dele. Que cidades você gostaria de viver? A gente fez muito esse processo aqui, é muito legal. Aqui reformou. Que rolou no final do segundo governo do Chico, e que o Chico não quis inaugurar. Porque, enfim, ele não assumia como do governo dele aquilo, e ele sabia que a população ia estar lá para martelar ele por conta de que a coisa foi enrolada, o processo ficou pela metade, e os moradores ocuparam o posto, porque a prefeitura não equipava, então eles pegaram e fizeram a mudança, Fazer a faxina e ocuparam o posto. Aí o Chico se recusou a inaugurar. Então, esse outro vídeo, que foi um trabalho feito com o pessoal da enfermagem, e uma professora e uma aluna, a professora desenvolvia atividades, estágios na unidade básica lá, e a aluna que foi estagiária, e a Juliana de orientadora de produção, fizeram esse vídeo que trata dos desdobramentos institucionais do movimento. Um dos campos de desdobramento. Então aí assim, é ver por onde que vocês querem continuar a conversa, se mais sobre o campo regional, ou se mais para entender quais são os campos de conflito político e institucional que a cidade gerou ao longo da história dela, enfim, e para chegar nesse perfil que ela tem. Vila Nogueira, Gomes Cor, e que tem também ensaios culturais. Como é que é o nome? 3x4, Retratos da Vida, Margem de Mundo. Era aquele que você trabalhou da microbacia do Anhumas? Porque até hoje a gente continua aí nessa temática, sabe, gente? O Raul Pilha estava incluído, eu até fui em algumas assembleias dessas, ali na R3, eu descobri que nós somos da área da R3, e eu visitei lá a Rua Moscou e tudo, isso foi em 2013. Depois esse acervo todo era um desses programas financiados para a FAPESP, e eu até na própria vivência eu tomei até uma ojeriza com certas maneiras de... Não é? E eu me lembro de você falando de como vocês decuparam, como vocês fizeram o trabalho arqueológico de descobrir as falas ocultas. E o que aconteceu? Eles implementam a proposição modernizante do Prestes Maia. E qual era o foco? A remoção dos cortiços do centro da cidade, principalmente na região próxima da estação. Então ali se abriu a Senador Saraiva, valorizou todo aquele pedaço. Então você tinha que reconfigurar a área. A ampliação, o alargamento da Campos Salles e o alargamento da Glicério. No alargamento da Glicério, derrubaram a igreja. Um incômodo que era a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que era a igreja dos mulatos. O local de concentração da população negra, porque em todos os lugares a igreja do Nossa Senhora do Rosário é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Aqui também e foi construída também por eles, com dinheiro deles. Mas enquanto tal no nome.
mas era a igreja onde a comunidade negra cristianizada frequentava. Tá? Então se desmonta a igreja, quer dizer, o que ela acarretava de dano era a escadaria dela entrava no leito da glicéria, que poderia ser desviado com uma ligeira curva e tal. Eles estavam preferindo derrubar a igreja do que fazer um rodeio ali em nome da modernização. Então depois abriram a Aquidabã nos anos 70, e com o mesmo perfil de você criar vias de grande circulação, reconfigurar uma área e rever o valor imobiliário. Tá? E no Cambuí, o Baixo Cambuí Velho, que era ali próximo do Orozimbo Maia, era o lugar onde tinha essa fazenda da Porteira Preta. E ali onde hoje eu não sabia disso. População negra, ali Rua Santo Antônio, era a fazenda da Porteira. Porque o antigo centro, na própria o Cambuí era era saindo da cidade, né? Porque a cidade era no quadrilátero. A Anchieta, Orozimbo Maia, Andrade Neves e Moraes Salles. Mesmo assim, demorou muitas décadas para preencher esse quadrilátero. De modo que no século XIX o Cambuí era zona rural já, saindo de Campinas. Era zona rural e era fazenda das famílias Soares e da família Sampaio. Então o Cambuí Velho era da família Sampaio, o Cambuí Novo da família Soares. Vocês conhecem. Um descendente? Os herdeiros. O descendente, eu não sei se é descendente, mas tem o mesmo nome. Soares, finado vereador do lado de cá, e o Carlos Sampaio, herdeiro do lado de cá. O Biléu Soares era do... Entendi. Então são as coisas que se repõem. E a população negra que ficou residual nesse lugar da fazenda, onde era a vila dos camponeses negros, ele foi limado nos anos 50. Então é provável que a família do Kellington veio de lá. E as pessoas foram postas para correr. No livro da Doraci, ela cita o caso da Lagoa do Taquaral, que no final dos anos 70, dos anos 60, ali era uma grande favela conhecida como Furazóia. E o prostíbulo era a área de prostituição de Campinas, no lado de cá da lagoa. Do lado de lá era a favela. O que aconteceu? O Orestes Square se assume, compra a fazenda atrás da lagoa, faz o projeto do parque e tratora os moradores. Usa os planos de financiamento para construir a Costa e Silva, levando a população com uma renda um pouco maior, não liquida a fatura, faz a Vila Cury com a população com renda menor. Ficam remanescentes, aí o trator põe eles para correr para o jardim, para a beira do Anhumas ou para o Jardim Conceição, e aí ele faz o loteamento mais caro da cidade, para o metro quadrado mais caro. Que é o Parque Taquaral? Em 1970, que é o Parque Taquaral, atrás da lagoa. E aí o grupo dele continua investindo na lagoa para ela ser um grande parque e cercado por os moradores de bem da cidade. Então, a expansão financiada pelo BNH joga essa população para lá da Anhanguera. Então, Jardim Garcia, Vila Bela, que virou Castelo Branco, Vila Rica, Vila Boa Vista e Costa e Silva e Cury e 31 de Março são o cinturão da cidade criado por esse processo de remoção dos incômodos
numa revalorização da terra urbana operada entre começo dos anos 50 e final dos anos 70. Mas tem um detalhe aqui, eu acho que interessa para o Caerp, é remoção da gente feia, né? Aí vamos ressignificar. Feio por quê? O que é feio? Remoção, é isso aqui. Alberto, a remoção dos negros. Então não, mas não, é isso, pois é. Mas aí a gente, como aqui a proposta de também problematizar a estética, o que é feio? A estética negra, o samba, como a Fazenda da Roseira veio aqui, como que é o avô do samba, como é que é mesmo? O pai do samba? O lundu é o avô. Eu descobri o jongo, é porque a música que eu usei fala que se o jongo é pai do samba, o lundum é o seu avô. Então, assim, poxa, hoje é questão de olhar, né? O que é amanhã nós vamos lá na Bienal, o que é feio, o que é belo para a arte contemporânea. Aí a gente pode trazer isso para esses nossos alunos, aliás, eles vão lá. O que é o conceito de feio e belo? É o das classes dominantes, europeizadas? Na verdade, nem a Europa, a arte contemporânea da Europa não está nisso, né? A burguesia brasileira, por ser uma burguesia dependente colonizada, ela está sempre atrasada. Aí a gente pode problematizar isso e quem sabe a gente começar a deixar aflorar que eles não são feios, não. Aliás, é mais ou menos o que eu tento mostrar no aspecto físico deles, né? Porque ser negro é ser bom e belo. Então, é nesse processo da reapropriação e a reconfiguração urbana, quer dizer, você usa o financiamento público para a construção de moradia popular para expandir a área urbana da cidade, para além dos seus limites, levar as redes que valorizam a terra urbana para longe do centro da cidade e valorizar o meio do caminho. Ou seja, você tem instalações de transporte, de sistema de água, de sistema viário e institucionalidade de educação, de saúde estabelecida em lugares retirados do centro que valorizam as terras vazias nesse meio do caminho entre o centro e essas áreas. Você tira a população incômoda, os descendentes dos escravos, de fora desse ambiente. É o processo de embranquecimento que o pessoal da Fazenda Roseira falou. O embranquecimento até na estética e na imagem que se divulga de uma Campinas branca que nunca houve. Porque aqui os negros são maioria, e não é de agora, desde a época do café. Quando o café começou a chegar aqui. Isso é em 1840, hein? Quer dizer, então, a Assembleia do Povo é o primeiro nó na frente, no meio do caminho, a primeira pedra no meio do caminho desse processo que sempre aconteceu de maneira tranquila para os proprietários da cidade. Ou seja, a partir dali, essa área é ocupada e não é removível. Tá? O governo Hélio volta a fazer isso aqui na beira do Inhumas, com essa operação que o Alberto falou. Do senhor lá, o tecnocrata. O cara cego da Assembleia do Povo é o Tião Galo Cego. Era o apelido dele. E ele foi a única pessoa que ficou. Ele falou: eu sou cego, eu não saio daqui da minha casa não é em área de risco. Derrubaram tudo, ficou a casa dele ali no meio. Durante uns 3 anos, aí conseguiram um apartamento naqueles predinhos na beira do Inhumas, que foram construídos. Que nós temos alunos, será que é o Borto que você está falando? O apelido aqui é o Borto. Nós temos alunos daqui que são de lá. Eu, por exemplo, lutei para que eles ficassem lá. Eu achava que era melhor urbanizar onde eles estão e não tirá-los de lá.
E tiranos por quê? Eu falava isso, porque eles são feios? Porque fica feio na paisagem? Então, porque aí aquela área, que era uma grande ocupação, era uma das maiores da cidade, ao longo do rio, foi toda removida e eles foram para a Vila Olímpia, lá perto, à direita do São Martim, quase em Sumaré. Então, em nome da tragédia que foi a enchente de 2003. 2003. Tá? O pior é que usam as escolas como I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the street. I have a dream. I have a dream, a fantasy to help me through reality, and my destination makes it worth the